9h42, Cláudio Humberto, está com a gente aqui para nossa satisfação, o ex-embaixador do Brasil em Washington, embaixador Sérgio Amaral. Embaixador, muito obrigado por atender mais uma vez o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar com vocês de novo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Cláudio Humberto, por favor, sua primeira pergunta. Embaixador, muito bom dia, uma honra tê-lo aqui conosco, viu? E eu queria saber o seguinte: o Brasil foi eleito novamente para compor o Conselho de Segurança da ONU, né? O Brasil tem praticamente lugar cativo, ou tinha, né? Passou ali um período um pouco mais de uma década sem esse posto, recuperou. Mas assim, o que chamou a atenção foi uma demonstração clara, né, da força da diplomacia brasileira, a força do próprio país, né? Mas o que chamou a atenção foi a votação. O Brasil teve 181 votos na eleição isso 181 em 193, de um total de 193 para compor o Conselho de Segurança da ONU. Na vez anterior, em 2009, a votação do Brasil foi de 182, quer dizer, praticamente a mesma votação, né? Isso mostra que o Brasil continua com o mesmo prestígio de sempre na cena internacional? Eu acho... Bom dia, Cláudio Alberto. Tenho o prazer também de estar com você aqui. Eu acho que é difícil chegar a essa conclusão, porque essa eleição é um jogo de cartas marcadas. Os países fazem um rodízio no Conselho de Segurança, aqueles que não são permanentes. E chegou a vez do Brasil, depois de um tempo em que nós havíamos aberto a mão de participar, porque nós antecipamos a nossa participação. Eu não acho, portanto, que isso seja claramente um indicador do prestígio do Brasil na cena internacional hoje, que, aliás, não está marcada por um grande prestígio. E esse aspecto que o senhor cita, de não passar por uma fase das mais brilhantes, tem a ver com a passagem do ex-ministro Ernesto Araújo pelo Ministério das Relações Exteriores, embaixador? Eu acho que o embaixador Ernesto Araújo contribuiu para esse período de dificuldades do Brasil na cena internacional por adotar políticas que estão na contramão das tendências mundiais, né? No momento em que Estados Unidos e Europa caminham com firmeza na direção das questões ambientais, contra as mudanças climáticas, apoiam também as questões de direitos humanos, eu acho que o Brasil buscou um isolamento. E é este isolamento que explica as dificuldades que o país tem hoje na cena internacional e as dificuldades que são agravadas por uma imagem bastante ruim do país neste momento. Mas embaixador, o Brasil abriu mão durante mais de 10 anos de fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. E aí, de repente, o novo ministro, talvez, certamente, o governo, resolve, não, vamos voltar lá, vamos pleitear esse lugar. Se o cartaz do Brasil tivesse tão sujo assim, certamente teria dificuldades de emplacar depois de 11 anos fora do Conselho, não acha, não? Não, Cláudio Alberto, porque existe um rodízio. E o Brasil, por motivos próprios, que era o de aproveitar o momento em que achava que tinha uma chance de entrar no Conselho de Segurança um caráter permanente, ele antecipou os períodos em que lhe tocava ser eleito para o Conselho de Segurança. E desde então estava certo já que o Brasil voltaria em 2021. Esse não é um voto que faça a aclamação do país. Esse é um voto que é parte de um rodízio na escolha dos membros do Conselho de Segurança, qualquer que seja a tendência política ou os prós e os contras do país, ele entra quando chega o seu turno. Nós estamos conversando... Diga aí, Cláudio, por favor. Embaixador, ainda insistindo nessa questão da ONU, há uma posição brasileira
que deixou de ser reiterada, mas enfim, eu acho que permanece ali latente, que é com relação à reforma do Conselho de Segurança da ONU. Hoje o Conselho de Segurança tem 5 países, dos membros, 5 deles têm direito a veto, né? E são basicamente os países que comandaram a vitória aliada do Brasil, a vitória aliada contra o nazifascismo, né, na Segunda Guerra Mundial. Portanto, reflete uma situação lá do pós-guerra, né? Depois de tantos anos, isso não terá envelhecido, embaixador. A composição do Conselho de Segurança não ilumina o passado e deixa de considerar a nova, como é que eu diria, a nova correlação de forças na diplomacia mundial neste momento. O senhor defende também essa ideia, a ideia de reforma do Conselho de Segurança? Eu acho que você tem razão, Cláudio Humberto, porque a composição do Conselho de Segurança, que dá a 5 o direito de serem membros permanentes e com direito a voto, como você salientou, é o reflexo da correlação de forças no pós-guerra. E essa questão mudou muito, mas foi justamente a criação do Conselho de Segurança e os votos, os países com direito a lugar permanente e veto, que foi possível expressar o equilíbrio ou a correlação de forças no pós-guerra, porque jamais Estados Unidos, União Soviética, aceitariam participar de uma entidade internacional e que fosse eleita por cada país um voto. Então, esse foi o equilíbrio que se estabeleceu naquele momento. E esse equilíbrio está ultrapassado. Mas, evidentemente, que esses países que têm o lugar permanente e o direito a veto não têm interesse em uma abertura maior da ONU. Daí a necessidade de uma reforma da ONU, como você apontou, para restabelecer uma nova correlação de forças. Mas há também uma grande oposição de um grande número de países, porque isso reflete as diferenças regionais. Na Europa, por exemplo, a Itália não quer que a Alemanha entre. Na Ásia, o Japão não pleiteia, mas não quer que a Índia entre. Então, você tem aí uma situação de um congelamento do poder mundial, como dizia o Araújo Castro. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirantes Gente com o ex-embaixador do Brasil em Washington, embaixador Sérgio Amaral. O senhor chegou a falar sobre o certo isolamento do Brasil nessa fase em relação a outras nações, e eu queria trazer isso para a nossa realidade aqui da América do Sul, falar um pouquinho do Mercosul, que completou 30 anos, não é pouca coisa, mas acho que já tivemos também em relação ao Mercosul, né, embaixador, momentos mais pródigos. Aliás, há quem defenda, até o ministro da Economia, Paulo Guedes, já defendeu algumas vezes que haja uma reformulação do Mercosul, basicamente em relação às tarifas, redução na tarifa externa comum, e também há quem defenda a possibilidade de que os membros do Mercosul não restringam a sua atividade econômica apenas aos países que compõem o bloco, mas que haja uma possibilidade maior para negociação com outros países da Europa, da Ásia, enfim. O que o senhor acha que precisa ser feito para o Mercosul voltar a ser o que já foi? Olha, realmente o Mercosul já teve dias melhores. Mas é preciso nós entendermos uma coisa. Todo o processo de integração é um processo político, porque as forças do mercado jamais levariam à integração, porque as forças do mercado ditam a prevalência dos princípios da economia. A Europa se integrou porque foi uma decisão política. E o Mercosul foi criado também por uma decisão política de ter um bloco de integração na América do Sul que não só contribuiria para reduzir as tensões políticas com o Brasil e a Argentina, mas também daria maior peso político e econômico aos países da região. Acontece que agora, como você apontou bem, existe um descrédito em relação ao próprio projeto de integração, o que, a meu ver, é um equívoco, e esse descrédito se manifesta pela possibilidade dos países, cada um decidir qual vai ser a sua tarifa externa perante
os demais países da comunidade internacional. Ou seja, o fim de uma tarifa externa comum, que é o que faz, que caracteriza a União Aduaneira. Evidentemente que pode haver flexibilização no início da negociação, mas se os países do Mercosul fizeram uma negociação em que cada um termine com um universo tarifário diferente dos demais países, seria o fim do projeto de integração do Mercosul e nós viraríamos apenas um acordo de livre comércio. No momento em que a comunidade internacional parece voltar para favorecer os agrupamentos regionais, a União Europeia se consolida de uma maneira expressiva, eu acho que isso é um erro. E acho que se é bom, a meu ver, reduzir a TEC, porque ela é efetivamente alta, a flexibilização das negociações dos países com terceiros é muito ruim, porque ela é o início do fim do Mercosul. Agora, embaixador, essa questão do Mercosul sempre foi sempre teve um desempenho nesse mercado comum, esse pretendido mercado comum, um desempenho sempre muito claudicante, né? Um tanto quanto errático, depende muito da vontade de cada um dos presidentes, não tem aquele compromisso de Estado como acontece na União Europeia. Isso para não falar das condições econômicas do bloco europeu, que são muito mais, digamos assim, aliciantes, né? Muito mais, que serve inclusive de fator agregador, digamos assim, das nações que compõem a União Europeia. Aqui é um bando de pobres, né? E de pobres que são considerados maus parceiros. Eu já vi sobre isso, né? Há queixas de empresários do setor exportador e importador no Brasil em relação aos argentinos, são maus cumpridores de contratos, eu digo do ponto de vista do governo. Além do mais, há também opções de comércio bilateral e até multilateral mais interessantes para todos os países, inclusive para o Brasil, né? Não é isso, tudo isso que acaba tornando o Mercosul uma iniciativa que tende ao fracasso? Eu acho que você tem um ponto, Cláudio Humberto, que é o fato de que a diferença entre políticas e economia entre os países, ela é um dos fatores principais das dificuldades pelas quais o Mercosul passa. Quanto a essas diferenças, não há muito que se possa fazer. O fato é que quando o Brasil e a Argentina têm opções parecidas em suas economias ou em suas manifestações políticas, o Mercosul vai bem. Quando existe uma divergência entre Argentina e Brasil, como é o caso do momento, o Mercosul vai mal. Agora, eu não acho que o Mercosul seja uma aliança entre pobres. Veja bem o que está acontecendo na África hoje. A África, cujos países são mais pobres do que os latino-americanos, está concluindo um trabalho extraordinário para a conformação de um grupo regional africano com 44 países. Por quê? Porque eles têm mais interesses em comum do que, muitas vezes, as dificuldades que eles encontram em terceiros mercados. E essa união entre eles é um dos fatores de um momento em que a África está crescendo mais do que a própria América Latina, embora eles sejam mais pobres. O fato é que existe, sim, uma divergência entre Brasil e Argentina e existe também uma divergência entre uma visão da economia que favorece os dados do mercado, as forças do mercado, em relação a uma visão política que vê que, além dos ganhos de mercado que a integração possa oferecer, ela também tem outros fatores que favorecem os países. Se você terminar o Mercosul ou deixar que ele se enfraqueça, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a relação dos países da região com a China, por exemplo, que já cresce a 18% ao ano,
enquanto que o Mercosul cresce a 11% ao ano, será avassaladora a entrada dos produtos chineses na região, porque eles não vão encontrar nenhuma barreira. E, de certa forma, o aperfeiçoamento e o fortalecimento do Mercosul é a única barreira que possa haver a uma entrada, que eu não sou contra que a China tenha boas relações com a região, mas que será muito difícil os países e, sobretudo, as empresas da região enfrentarem a concorrência dos produtos chineses se não for a certa defesa do Mercosul. Embaixador Sérgio Amaral, foi um prazer tê-lo mais uma vez conosco aqui. Um bom final de semana e até a próxima. Muito obrigado. Grande abraço. Bom dia, até logo. Até logo. Muito obrigado, então.